Fala pessoal, estamos aqui com o João Pedro, que topou pelo top 8 do YCS Brasil em São Paulo, com o Malice. Aí contar um pouco aí da decklist e o que achou do formato, o que deu certo, o que não deu, o que ele gostou do deck. Isso aí. Bom, primeiro eu optei pelo Malice por ser um deck que eu acho que está bem posicionado no formato, né? A Lancia meio que caiu do jogo, Nibiru também eu acho que está bem em baixa, e principalmente o deck não toma The Barrier, né? Então eu acho que é um deck que está bem posicionado e é um deck que eu jogo já há bastante tempo, então por isso eu optei por ele para jogar esse SS. Mas eu vou explicar um pouco mais aqui na decklist, então eu acho que fica mais claro. Padrão, né? Eu acho que uma Dormouse, duas Rabbit, três Cat, três Hare. Então, 9 nomes. Eu acho que é o necessário rodar hoje em dia, né? Não tem como jogar de Melis rodando menos que isso, de nomes. Você precisa encontrar os nomes Melis. Então, tem que rodar os 9. Acho que não tem muito o que falar aqui. A Ignister também acho que não tem muito o que falar. 3 Secretária, 1 Wizard. Eles meio que... A Secretária meio que vira Melis, né? Um pseudo Melis aí. Consegue buscar qualquer Dark Cyberse. Então você tem acesso mais fácil aos Melis. E qualquer Hand Trap, monstro, mais ela, você meio que consegue fazer a play de Almirage, né? Então se você quiser apostar numa mão ali, dar um normal de um draw, de uma Ashe, fazer uma Mirage e ativar a Secretária, talvez iria uma jogada interessante aí, né? Um pouco de Hand Traps aqui, de techs, né? 3 draw. O draw eu acho que não tem muito o que falar também, eu acredito que o formato aí com Mitsurugi em alta tem que ter os draws de main. Pega aí a Mitsurugi, pega a Mitsurugi Yami meio que por cima, pega as variantes aí que sobraram do Canine, né? Vanquish Canine, que a galera tá meio que tentando jogar ainda. Então ele é uma carta aí bem essencial, mesmo que conflite com a Impulse. 3 Ash, acho que também não tem muito o que falar, pega praticamente tudo, uma jogada defensiva também, se você toma Fualos, né, indo por primeiro, essencial. 3 Fualos, eu acho que o Fualos, eu não gosto muito do Fualos, acho que é uma carta que se você dá Fualos, toma uma Ashe ou toma uma Khaled, fica tudo muito ruim, você perdeu uma carta da mão, o cara vai jogar por cima e você muito provavelmente vai perder. Só que é uma carta que se passa, ele baixa muito o teto do outro deck, né? Então é meio que tem que rodar também. De bestiais eu optei por 2 apenas, Magna e Surme. Fiquei em dúvida se eu rodava o Baldrake. Optei por não rodar o Baldrake, mas foram ótimos, como sempre. Eles pegam o Mitsurugi, pega às vezes a play do Yami e Rebornado Field, que se você vê que ele não tem Extender, talvez seja interessante você apostar ali no banir o alvo do Field. Então, não tem muito o que falar também. Terraforming e 2 Field, né? 2 Underground, então basicamente 3 Field, precisa. Melis in the Mirror, uma carta que eu particularmente não gosto, é um brick, tem toda uma polêmica, né, de rodar ou não rodar, não gosto. Até pouco tempo atrás do ICS eu estava jogando sem ela no main, e eu optei por rodar de última hora ali, por talvez ter uma abordagem board break um pouco interessante ali, alinhado com o meu side, mas não gostei do desempenho dela, não usei praticamente nenhuma match. Sei que tem a função de busca aí, mas eu particularmente rodaria sem ela no deck. 2 Alures, eu acho que esse deck precisa de draw power agora, depois da lista, perdeu muita consistência. É interessante você encontrar os nomes Melis, então eu estava rodando, se eu não me engano, um total de 16 Darks. Então eu achei arriscado rodar 3, 2 eu achei mais plausível para 16 Darks. Ajuda a achar side, pós-side, draw power, acho que você precisa. E foi bem bom durante o torneio. Teve uma rodada só, uma single só, que eu tive que apostar. Não, ativei sem ter Dark na mão, acabei descartando tudo e perdi o jogo, mas faz parte.
às vezes tem que apostar, mas no geral é muito boa. Um Sark, não tem muito o que falar, um Melis. Khaled by the Grave, acho muito boa de main. Pega, claro, Hand Traps, mas pega também Faimena, Dracotail, né? É uma carta muito boa, também Going Second, você pode banir os Mitsurugs no tributo, nega o Murakumo, né, no tributo, não reborna, não estoura o seu campo, segura mais um turno. Então acho muito versátil e optei por rodar de main. Das Traps Melis eu rodei a 07 e a 11. Eu acho que não precisa da que recupera a vida, que eu nem lembro o nome dela. Mas se você quer estender a fazer um campo mais forte, eu acho que agora você precisa da 11 sem o Splash Mage. E a 07 é uma interação muito forte, bane sem dar alvo, busca March Hare, vira Extender em algumas situações. E aqui Reborn eu acho que é uma win more, não tem necessidade dela, não tem mais a regra do tempo, então você não precisa ganhar vida, porque você não vai perder por estar com menos vida que seu oponente, né? Então acho que só essas duas tá de bom tamanho. 3 Impulse, sem comentários, uma das melhores cartas do deck, eu acho que ela que permite o Malice jogar ainda, torna a matchup contra a Dracotail muito boa, muito favorável, né? Que você tem 3 dela, 3 Ash, então você consegue matar as principais cartas do cara. Muito boa contra a Mitsurugi também. Contra Yami, meia bomba, não muito boa, mas tem suas utilidades aí se você segura para jogar no seu turno e tentar quebrar o board do cara, né? No tag-out das synchros. Mas no geral, espetacular. Nega, e se tiver uma trap, destrói, né? Muito forte. E 3 Impairments. E a princípio eu não estava rodando Impairments de main, mas eu fiquei com medo de alguns decks meio rogues, assim, que apanhem para Impairments. Então, por exemplo, Hyzel, que está meio em baixa, toma uma Impairments forte ali no Dual Drive. E algumas outras variantes, Canine e Vanquish, também tomam uma Impairments forte. Então eu optei por rodar de main, apesar de ser bem ruim contra Mitsurugi e contra Yami também eu considero uma carta bem meia bomba. Mas desempenhou bem durante o dia. Falar um pouco aqui do extra, também não tem muita novidade. Um Typhon, inclusive valeu meu amigo Gabriel aí por ter me prestado o Typhon Starlight. Uma carta boa quando você vai pro grind e você não tem muitos recursos. Eu fiz ele só uma vez durante o ICS contra o Luna Light, que ele não tinha conseguido fazer Liger Dance, fez uma... eu não sei o nome, mas é uma Dancer antes da Liger Dancer. É uma que não pode ser alvo, destrói todos os monstros, especial summonado, se destrói o monstro em batalha e bate 2 vezes. Eu não tinha ult, eu tinha 600 de vida, não tinha o que fazer, então eu fiz normal March Hare, fiz o Typhon em cima, voltei o bicho, bati, e com isso eu consegui ganhar, porque o cara também não tinha muito recurso. Então me ganhou uma single aí, fez eu avançar, então considero bom, né? Wicked, essencial, muitos combos usam ele joga em torno de Liger Dance, não pode ser destruído por efeito, nem os Cyberses que ele aponta, então tipo, você faz ele, se tem uma Liger Dance campo e o cara deixa você fazer ele, meio que acabou, porque daí você começa a vir uma bola de neve, faz a cripta embaixo, bate 5.000, tira a Liger Dance, faz follow, enfim, busca a secretária, muito bom, bane um Melis ou um Cyberse qualquer, necessário. Dark. O Dark não fiz nenhuma vez durante o ICS, mas nos playtests antes do ICS, eu usava bastante ele na match contra Mitsurugi, né? Rebornar o Murakumo, destruir tudo. Você tem um corpo extra, ele é um Link 2, se você tem um Malice em campo, você ainda consegue climbar para algum Link Melis, né? Você consegue se matar, buscar March Hare, buscar secretária também com ele, mas na teoria é bom, mas eu não cheguei a utilizar. SP, essencial, play, é interação, você consegue banir seus próprios Melis para ter play, né, para escalonar eles, fazer link climb, sem palavras, muito boa. Almirage, essencial, eu considero essencial por causa da play que eu falei antes, de dar normal uma hand trap, faz ele e joga, ativa a secretária, busca um Melis, faz uma SP ou um Lizardose, bane e continua jogando.
E o Melis não tem muito espaço, não tem muito o que rodar no extra, então, tipo, não tem por que não rodar ele. Além de ser um atributo extra pro Access Code. O Melis Lizardose, né? Basicamente é um Melis, você bane um monstro com 2000 ou menos de ataque do Grave e escolhe alguém e ganha ataque, vira o ataque do bicho. Link Climb para Melis, né? Lingaribble, essencial também, ele às vezes a pessoa esquece dele ou não está esperando, você faz ele e tem uma trap setada e você consegue forçar muita coisa, consegue negar impulso da mão do cara se você sabe que você está contra alguém que pode ter um impulso, uma purge no turno 0. Então ele bota bastante pressão, é Cyburst. E ele tem um efeito muito interessante, que ele tributa um Ignister do Grave, o efeito Quick dele, tributar um Ignister do Grave e ele entra Special Quick. Então se você quiser dar Dodge no Allied Code, ele é um Ignister. Então você está com ele em campo, ativa o efeito de negar, o oponente responde de alguma forma tentando negar ele, com algo que negue no campo, você ativa ele do Grave, tributa ele entra e ele não está mais em campo e o Negate funciona. Então, bem interessante. Aproveitar e falar do Allied Code. É essencial, eu acho. Termina o campo muito forte, se passa todo o combo do Melis, não tem muito o que o oponente fazer. Omni-Negate, Bunny, ganha ataque. Neg Bunny, né? Ele ganha ataque para cada rebornado. Muito forte. Link Disciple. Geralmente a galera tá rodando 2 Linguribble, mas eu acho que não tem necessidade, um já é suficiente. Link Disciple, simplesmente pelo fato de ser light, é um atributo a mais para você banir no Access Code se você quiser estourar o campo do cara e dar o TK. Link Spider, não fiz nenhuma vez, não tomei Nibiru, tomei acho que um Nibiru, mas não precisei fazer Link Spider. Mas ela tá aí, né? Por causa que você toma Nibiru, você faz ela, faz secretária, busca Wizard e joga depois do Nibiru, né? Se você consegue forçar, bem interessante. Firewall é interessante porque às vezes você não consegue chegar no Allied Code, então você termina com ele no campo e passa, e com a White Binder no Grave, então no turno do cara você dá March Hair, bane White Binder, dá special dela embaixo do Firewall, você tem uma interação, né? Uma volta para mão, Bandit 3, dá um draw. Além de ser interessante também porque quando você vai por primeiro e você toma um Charm, você dá draw em você mesmo, joga, faz sua play, termina de Firewall. No turno do cara você traz a White Binder embaixo e volta seu draw para mão, se for, por exemplo, contra Mitsurugi. Então é uma play interessante aí de fazer, além de ser light, para Access Code. Access Code, sem palavras, fenomenal. Mata todo mundo, bane vários atributos, bane os Melis, eles voltam, dá o TK, sensacional, não pode responder, muito bom. E os 3 nomes Melis, não tem o que falar, todos muito bons, muito fortes, continuam muito fortes. A diferença é que agora você tem que fazer, acredito que proveito dos 3, então geralmente o campo que eu passava, se passa o combo inteiro, seria esse campo aqui, mais a 0,7 setada, né? Então é um campo muito forte, muitos poucos decks conseguem altar esse campo, e toda vez que eu passei com ele, praticamente eu ganhei. Toda vez, na verdade, que eu passei com esse campo, eu ganhei. Side deck aqui para terminar, 2 Retaliate C. Optei por rodar só 2, Melis já tem uma match naturalmente boa contra Dracotail, né? Mas eu optei ainda por respeitar um pouco mais Dracotail. Você tem impulso, você tem Ash, você consegue negar os efeitos de fusão sem negativação, né? Só negando efeito, então o cara não pode ativar de novo. Mas eu acho que ainda assim eu precisava de algo um pouco mais de respeito ali. Peguei 2 Dracotail durante o torneio e consegui ativar ele as 2 vezes, e as 2 vezes foi muito bom. Belly também, eu acho que é uma handicap que está em alta. Optei por rodar de side porque eu acho que ela é muito ruim quando você começa, quando você vai por segundo contra alguns decks, como por exemplo o Dracotail. Quando você vai por segundo não, quando você vai por primeiro e você começa e abre com ela, tipo, contra o Dracotail é ruim porque as traps só ativam no seu turno e o dragão lá de 3.000 eles faz team block e você não consegue dar berry nele para evitar de adicionar pra mão, então tipo, fica tudo muito ruim. Eu optei por ir por segundo e subia contra Mitsurugi e contra Dracotail quando eu ia por segundo.
Lightning Storm, apenas uma, é uma carta que eu não gosto. Não usei durante o torneio, poderia ter colocado outra coisa no side, não consegui testar. Pena, interessante, força back row, e eu tava jogando com bastante board break, então ela acho que fica mais interessante ainda, porque você consegue negar o efeito do cara e dar uma pena e tipo, força todas as interações. High Geek, similar, você força interação, pega rogue, pega alguns decks mais chatos, e foi bom também, utilizei bastante ele. Aí aqui um pouco o diferencial, eu acho que eu optei por rodar 2 Droplets e 3 Dark Rulers. Pra mim, acho que a melhor carta do torneio foi a Dark Ruler. Eu subi ela contra Mitsurugi puro e contra Mitsurugi Yumi eu subia isso daqui. Eu jogava com uma abordagem mais board break. Porque eu acredito que hand traps de baixo impacto, como Impairment, Sash, essas coisas não param a engine de Yumi. Ainda mais de Yumi Mitsurugi, então é muita coisa para você tentar parar. Eu achei mais interessante tentar quebrar o board do cara. Então eu subia isso, subia Belly e já tinha de main, Impulse. Então, por exemplo, contra Yami eu dava uma Dark Ruler, ele tinha uma Surprise setada, eu dava Impulse ou Belly e praticamente ganhava, Então é bem interessante quando você combina essas cartas com Destruição ou Negate de Summon, como Belly e Impulse. Fica bem interessante quebrar o campo do cara e o Melis consegue criar um campo em cima disso muito forte que o cara não consegue passar na volta. E as últimas 3 cartas que eu acho que não tem que falar. The Barrier, todo mundo tá rodando. Rodem, muito boa. Para tudo, para Ritual dos Mitsurugi, para Fusão dos Dracotail, dos Lona Light. Basicamente um turn skip, se resolve contra os deck puro. Simplesmente sensacional e o Melis não toma, então por isso que eu acho que o Melis estava bem posicionado. E é basicamente isso, galera. Peguei top 8, fiquei X3 no suíço e perdi no top 8 pro Yumi Mitsurugi. Mas o torneio aí foi bem bacana, bem positivo. Isso aí, valeu!